Olá, pessoal do nono ano, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, certo? Pessoal, estão começando mais um ano letivo, tá certo? Para quem não me conhece, ou quem esqueceu, sou o professor Epaminondas, História, beleza? Seguinte, pessoal, hoje a gente vai conversar, certo? Sobre alguns assuntos, né, que nós vamos tratar agora nesse começo, certo? Por exemplo, no livro de vocês, na primeira unidade, certo? Vocês vão dar uma olhadinha aí, certo? Que a gente vai trabalhar, no caso, agora, Primeira Guerra Mundial, que a gente já puxa para a Revolução Russa também, de 1917. Certo? Ou seja, é uma paralela à outra. Assim, nesse momento, né, agora, né, a Europa vive a Belle Époque. Ou seja, nesse intervalo, né, de conflitos que aconteceram, quer dizer, a Guerra Franco-Prussiana, certo? Um tempinho atrás. Então, nesse momento agora, de 1912, 1913, esse momento foi um momento de grande progresso na Europa, certo? Ou seja, o surgimento do telégrafo, o surgimento do telefone, o surgimento de máquina de lavar, o surgimento de avião, um monte de inovações tecnológicas. A burguesia estava consolidada, certo? Ou seja, o pessoal estava vendendo muito, certo? Todo mundo estava trabalhando, todo mundo estava ganhando uma grana e estava comprando. Então, as coisas estavam se movimentando, certo? E dentro daquele ambiente de modernidade, as pessoas pensavam que, para que guerra? Certo? O negócio é paz, amor, prosperidade, certo? Mas enfim, neste momento, o que é que a gente vai ver, certo? Depois eu vou dar uma explicadinha rápida sobre um assunto lá do 8º ano. Aí você vai perguntar, professor, por quê? Porque é o seguinte, a Primeira Guerra a gente pode chamar como um filho, um primo, alguma coisa do imperialismo, quando os caras dividiram o mundo, ou seja, a África, a Ásia e entre outros pedacinhos de terra que cada um saiu pegando. Então, daí, certo, que eu escrevi aqui, isso é só para me orientar, tá certo? No livro de vocês vai estar falando, vou dar uma explorada aí nas páginas. Então, ou seja, surgiu, certo, o imperialismo, como eu estava falando, ou seja, os impérios agora, fora as terras que eles tinham pego, eles queriam ou manter ou pegar mais alguma, certo? O revanchismo de Alemanha, de França e entre outros países, certo? Principalmente a Itália, certo? Então, dentro desse ambiente, nós temos, certo, a corrida armamentista, certo? E dentro disso aí nós temos as políticas de alianças, tá certo? Então, para não ficar muito longo, para não estender muita coisa, é o seguinte, certo? A princípio, o pessoal vinha se armando, que até esse momento foi chamado também, fora pela época, de paz armada. Certo? Ó, ninguém mexe com a gente não mexe com ninguém, mas se vir, nós estaremos preparados. N'est-ce pas? Então, vamos embora. Certo? Dentro desse outro contexto aí, surge, da paz armada, surge, certo, a política de alianças. Daí surge a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, ou Entente. Né? A gente fala Entente mesmo, pra gente entender, né? Entente é em francês, né? Que é acordo, novo acordo, certo?
Então é o seguinte, do lado da Entente, a gente tem Inglaterra, França, Rússia, Itália. Calma aí que eu vou explicar o negócio da Itália. Calma aí. Certo? Essa é a Tríplice Entente. Certo? A Tríplice Aliança, a gente tem Alemanha, Itália, Império Turco Otomano, Império Austríaco e tal, né? Estados Unidos entrou depois. Brasil entrou depois. Tá certo? Então, nesse buruçu aí, acontece o seguinte. Você diz, professor, mas estava tudo em paz, estava tudo certo. Como é que surgiu essa guerra? Simples, simples. Haviam vários interesses, certo? Por exemplo, a Rússia, tinha grande interesse, certo? Nas terras dos Balcãs, certo? Ou seja, Sérvia, Sarajevo, aqueles lugares ali, tá certo? Então, o que acontece? A Itália, o caso da Itália, que eu estava dizendo a vocês, que a Itália ela tinha perdido, certo? Ela tinha perdido terras, certo? Para a Alemanha, certo? Ou seja, a Alsácia, Lorena. Aí você diz, professor, mas terra, pô, eles não conquistaram outros lugares? Sim, mas a questão é que lá era rico em carvão, em minério de ferro. Tá entendendo, né? Revolução Industrial, tal, linhas férreas. Tá entendendo, né? Pronto. Então é o seguinte, vamos embora. Então, nesse momento aí, com essas alianças, mas, um detalhe, que vocês têm que prestar atenção, certo? Seguinte, a Tríplice Aliança, ela já vinha há muito tempo atrás, certo? Não é desse momento agora, né? Desde 1915, os caras já vinham articulando esse grande momento. Qual o grande momento? Uma oportunidade de quem está desse lado derrubar quem está desse lado. Quem está desse lado dar uma rasteira em quem está desse lado. Então, ou seja, por exemplo, certo? A Inglaterra, certo? Odiava a Alemanha. Certo? Porque a Alemanha tomava o mercado da Inglaterra, aquele negócio, Revolução Industrial, batendo nessa tecla de novo. Ou seja, os produtos alemães eram mais. Não que os da Inglaterra fossem ruins, mas os da Alemanha, certo? Tinham mais qualidade ou melhor preço também, tem toda essa questão, né? Certo? Bom, a Itália já tinha essa treta com a Alemanha, ou seja, elas queriam as terras de volta. A Rússia estava de olho nos Balcãs, certo? Então, tinha todo esse contexto aí de cada um querendo pegar certo? Um pedacinho para si, certo? Então, daí vejam só, o rei, certo? O chefia, certo? Do Império Austro-Húngaro, certo? Ele achou de dar um passeio lá na Sérvia. Então, daí o que acontece, certo? Ou seja, logicamente, né? País que tinha sido anexado ao Império Austro-Húngaro, tá certo? Agora vocês pensam, anexado, professor? Anexado. Ou seja, por exemplo, como meu país é mais forte, poderoso e etc e tal, eu chego para você e digo, olha, a partir de hoje, certo? Essa terra aqui me pertence e vocês são meus súditos. Pois é. Então, Francisco Francisco Ferdinando, né, foi lá visitar aquele povo para provar seu apoio, que todos eram um império só, que todo mundo era uma coisa só. Só que daí tinha um grupo terrorista chamado a Mão Negra. Então, o que acontece?
Esses caras, certo, arquitetaram um plano terrorista. Daí, ou seja, quando ele fosse falar com o povo, eles iam fazer alguma coisa. Então daí, né, para resumir o negócio, eles tentaram 3 vezes. Eles jogaram uma granada, acertou o carro errado. Né? Eles iam atirar, mas não deu certo, porque estava segurança. Então, seguinte, quando o Francisco, né, Ferdinando, decidiu visitar os pacientes no hospital, daí foi a oportunidade certa. Então, o cara atirou e matou o regente do Império Austro-Húngaro. E não só ele, né? Com a mulher dele. Para acabar de acertar. Então, daí... Lembram das alianças? Pronto. Aí é o seguinte. Então, daí o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Certo? E aquele negócio, né? O país é desse tamanho, né? Daí, ia procurar apoio aonde? Sérvia, a Bósnia, ia procurar apoio aonde? Na Rússia. Que a Rússia tem interesse em governar para conseguir, ó, espaço para poder entrar no mar Mediterrâneo, certo? Ou seja, tudo estratégia, tá certo? Então, daí, ou seja, a Rússia entra nesse momento para defender a Bósnia, certo? Aí, no caso, já aproveitando o ensejo, aí Itália já declara guerra à Rússia, certo? Aí a Alemanha também entra no meio. Então a Inglaterra já queria derrubar a Alemanha, era louca para que a Alemanha caísse, entra também. Então nesse momento, como é que se diz? Já que o Império Austro-Húngaro e a Alemanha tá junto, então arrasta o outro pessoal para a guerra, que inclusive eu tinha falado dos Estados Unidos, pronto, os Estados Unidos ele vai entrar depois, viu pessoal? Depois, certo? Depois. Aí daí, como é que se diz? Começa o conflito. Começa esse efeito bola de neve, essa bagaceira toda. Então daí começam as